Vamos abrir nossas Bíblias em capítulo 3 de Colossenses. Nós já temos uma série inteira, né? Bom, está disponível lá no YouTube também. Mas, como os irmãos bem sabem, as nossas pregações não são para nós aparecermos na internet, né? Nós primeiramente pregamos aqui, né? E o YouTube e as outras mídias sociais são para pessoas que não conhecem a igreja, mas a ideia sempre é trazer pessoas para que estejam aqui. E os irmãos sabem que nós passamos por Colossenses, não é? Nós temos uma série inteira, nós aprendemos juntos sobre a mensagem de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Nós queremos meditar num versículo, mas nós queremos continuar na temática sobre o contentamento ou a falta do contentamento, como isso é um pecado, o pecado da ganância. Nós queremos olhar para isso nessa noite. Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses diz assim, a palavra de Deus: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça, ou em outra versão vai dizer a ganância, né? Porque a cobiça ou a ganância é um tipo de idolatria. Nós queremos falar sobre isso nessa noite, sobre a ganância e como isso é um pecado. Nós falamos foi antes do Natal, enfim, eu comecei a falar sobre a falta de contentamento, ou como estar satisfeito em Deus é algo que só o crente pode experimentar. Estar satisfeito em Deus é a joia rara que todo cristão ele quer encontrar. Estar satisfeito é a joia rara que todo mundo, na verdade, tenta encontrar desde o começo de sua vida. Estar satisfeito, estar plenamente completo. E nós usamos a palavra contentamento, mas no português nós temos um pouquinho essa dificuldade, talvez. A palavra contentamento pode soar um tanto assim: a situação está ruim, mas eu vou estar contente, vou estar sorrindo. Contentamento, muitas vezes, no português pode estar associado a fingimento. Às vezes, vou estar contente mesmo que esteja muito ruim. A minha cabeça está cheia de reclamação. Mas talvez a palavra que melhor se encaixa é estar satisfeito. No português, a palavra satisfeito representa, quando nós falamos assim, você está satisfeito, nos remete a quê? Nos remete a depois do almoço. Você está satisfeito? Não, eu estou satisfeito, não preciso de mais nada, não é? É assim que de repente nós devemos olhar para essa palavra, mas tudo está no mesmo conjunto, né? Estar satisfeito ou estar contente em Deus. Como cristão, e a falta de contentamento é justamente a ganância. A ganância é quando nós queremos cada vez mais, quando nós desejamos sempre mais. Nós vamos ver que isso é o que é aceito por todos, todo mundo conhece. Quem é ganancioso? É aquela pessoa que não consegue viver sem ter cada dia mais coisa. Mas nós, amados irmãos, nós vamos ir além hoje. Nós vamos entender como a ganância, ela é uma afronta contra Deus e como nós podemos estar muito mais envolvidos com esse pecado do que nós pensamos. A maioria das pessoas, elas sempre falam assim: perguntar não ofende. Mas a maioria das pessoas, ela pode se ofender com a seguinte pergunta, assim: quando nós chegarmos para alguém, a maioria das pessoas tem facilidade, entre aspas, de admitir, por exemplo, eu sou um fraudulento, eu peco na hora de administrar o meu dinheiro, mas ninguém consegue admitir e dizer: olha, eu sou ganancioso. Se eu perguntar para vocês: você é uma pessoa gananciosa? A maioria das pessoas eu acho que não sou ganancioso. A maioria das pessoas vai responder: eu não sou ganancioso. E amados, para nós
entendermos a mensagem de como o pecado da ganância é um pecado, é uma afronta contra Deus, e talvez um dos principais pecados, nós precisamos, em primeiro lugar, ter muita humildade para confessar os nossos pecados a Deus. Sabe, amados, Deus, Ele nos conhece por completo. Deus é o que nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Deus sabe das nossas fraquezas e das nossas debilidades. E a maioria das pessoas pergunta: por que eu preciso confessar os meus pecados? Porque, amados, na hora que nós confessamos os nossos pecados, nós estamos assumindo uma posição de humildade. Estamos dizendo: Deus, o Senhor sabe de todas as minhas falhas, o Senhor sabe de todos os meus pecados, e eu estou admitindo, eu estou me humilhando e dizendo: o Senhor é o único que tem a solução para mim. O Senhor Deus é o único que tem a solução para o meu pecado. Deus, Ele nos conhece completamente, mas nós precisamos confessar e crer que Deus é o único que pode nos perdoar e nos limpar. Nós não vamos ler esse versículo, mas no Antigo Testamento nós temos a passagem que todo mundo conhece, a passagem onde Moisés está no Monte Sinai e o povo de Israel estava insatisfeito com a demora de Moisés. O povo de Israel achou que Moisés já tinha falecido, então o povo de Israel começa a coagir Arão é o irmão de Moisés, o sumo sacerdote do povo de Israel. E o povo de Israel começa a dizer: olha, vamos fazer um Deus, e eles fazem o que? Eles fazem um bezerro de ouro, né? Os irmãos sabem dessa passagem. Moisés desce, ele fica indignado, e uma das perguntas que Moisés faz a Arão é a seguinte: Arão, como que você, o sumo sacerdote, a pessoa que está, seria o vice-líder depois de Moisés, é a pessoa que estava na liderança, na ausência de Moisés, como que ele pôde ceder facilmente à tentação de fazer um bezerro de ouro? Então a resposta de Arão naquela passagem é a seguinte: olha, nós reunimos todas as joias, nós reunimos os brincos e braceletes, todo o ouro, nós jogamos ali e puf, nasceu o bezerro de ouro. Literalmente assim está escrito. É a resposta mais, é a desculpa mais esdrúxula, podemos dizer assim, é a mais sem noção. A resposta de Arão é a mais sem noção. Arão, naquele momento, ele não teve a coragem de dizer: olha, não, realmente fui eu que cedi à tentação de fazer o bezerro. Não, ele diz assim: olha, nós jogamos as joias ali e do nada apareceu um bezerro de ouro. Olha só que interessante. Ele não teve a audácia, ele teve a audácia de fazer o bezerro de ouro. A Bíblia diz que ele estava cheio da purpurina, da fuligem do ouro, né? E ele diz assim: apareceu do nada. Então, amados, nós, ao contrário, quando nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos os deuses falsos que nós temos dentro de nós, a ganância, o desejo por muito mais, nós precisamos fazer ao contrário de Arão. Precisamos ir a Deus e confessar esses pecados. Arão, ele não admitiu a culpa, mas isso é do ser humano. Veja, nós começamos de ler a Bíblia e Gênesis 3 é a primeira vez onde aparece o ser humano se eximindo da culpa. Adão e Eva tinham pecado. Deus pergunta para Adão. Adão diz: olha, foi a mulher que tu me deu. A Eva diz: olha, foi a serpente, né? Um se eximindo da culpa sempre, né? Isso é o ser humano. Então é preciso admitir que nós somos gananciosos. É quase impossível nós não sermos gananciosos, termos esse desejo. A ganância, ela é uma prisão das nossas vidas. A ganância é a pior prisão para o ser humano. É aquela sensação, é aquele sentimento do sempre querer algo a mais. É sempre querer, é sempre mais. É sobre mais bonito, mais rápido, mais verde, mais saboroso. É sempre aquele desejo de sempre mais. Nunca estou satisfeito. Nunca
né? Nunca estou magro bonito, nunca estou magro o suficiente, nunca estou bonito o suficiente, nunca, sempre aquele desejo de mais. E alguns podem dizer, mas eu não quero muita coisa, eu só quero algumas coisas e outras, eu não sou ganancioso por causa disso. Poxa, pregador, será que eu sou ganancioso só porque eu quero uma coisinha e outra? Amados, nós vamos ver que um coração dividido entre Deus e a menor coisa, de menor valor neste mundo, não serve para Deus. Jesus Cristo disse assim, que aquele que não é totalmente ao meu favor, ele é contra mim. Então nós não podemos, assim como Cristo também nos ensinou, ele diz assim, vocês não podem servir a dois deuses, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao Deus do dinheiro, ou a Mamon, né? Mas, amados, mesmo aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu só quero alguma coisa, eu só quero um descanso, eu só quero um pouco de prazer, essas pessoas, elas vão descobrir depois que elas conquistarem esse pequeno prazer, elas vão perceber que o cheiro de carro novo, ele passa rápido. Mas eu só quero um carro novo, depois eu vou ser completo. Mas, amados, o cheiro de carro novo, ele passa rápido. A sensação de prazer nas coisas que nós almejamos passa rápido. Passa muito rápido e nós vamos querer o quê? Vamos querer sempre mais. Então, o que é a ganância? Nós podemos ir para Êxodo capítulo 20, eu acho que nós podemos ler no telão ali, porque daí vamos para uma versão só, né? Êxodo capítulo 20, versículo 17. Aqui nós estamos no contexto onde Deus apresenta os 10 mandamentos. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Não cobice. Não seja ganancioso. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, versículo 6 também. 1 Timóteo 5, 6. 6, 5, aliás. Paulo nos ensina também isso. Vamos um versículo antes. 4, 3. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento, vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Que Paulo, em outra versão, está dizendo assim que a fé, ou a outra versão ainda vai dizer, a religião podia ser fonte de riqueza. Paulo diz, sim, ela pode ser fonte de riqueza. Todavia, somente para pessoas que estão contentes. A riqueza ela apenas pode ser uma bênção para pessoas que estão satisfeitas. Então, o texto ele trata da realidade de que qualquer coisa que nos deixe sem esperança nesse mundo é um tipo de ganância. Se nós ficamos tristes ao perdermos alguma coisa nesse mundo, nós ficamos, agora minha vida não faz mais sentido, né? Olha como estou triste, nós ficamos abatidos, eu perdi isso. Então, amados, a Bíblia nos alerta que isso é ganância e isso é um pecado. E para nós entendermos melhor as raízes da ganância, nós podemos observar o que é o contrário da ganância. O contrário, o oposto da ganância é contentamento em Deus, é estar satisfeito em Deus. Esse é o contrário da ganância.
quanto menos satisfeito em Deus, mais nós seremos gananciosos. Então, nós lemos Colossenses 3:5, onde diz que a ganância, a cobiça é idolatria. E a idolatria é quando o nosso coração, ele assume que coisas neste mundo têm mais valor do que Deus. Idolatria é quando o nosso coração se torna tão apaixonado por qualquer coisa que seja família, amigos ou dinheiro, que tenha mais valor do que Deus. Então isso é idolatria. Logo, isso também é ganância, é desejar, é um desejo ardente. Isso ocupa todo o nosso tempo, isso ocupa todo o nosso esforço, todas as nossas forças. Tudo isso, a ganância vai, digamos que é o dinheiro, seja o dinheiro toma o lugar que é devido a Deus, toda a nossa adoração. Então, imagine, amados, as pessoas hoje, o mundo, e isso é normal do mundo, se não fosse de costume, nós não teríamos um dia de folga. As pessoas hoje já estão trocando totalmente o domingo. Nós cristãos, nós dizemos, não, domingo é o dia de nós irmos ao Senhor. Domingo não é, literalmente, não é um dia de nós aproveitarmos e ganharmos, adquirirmos mais riqueza. Domingo é o dia que nós separamos para descansar. Deus instituiu isso. Mas, amados, se isso não fosse tradição, o ser humano já estaria, né, a ver que final de ano nós já tínhamos isso, né, cada vez mais consumistas. Então o coração dessas pessoas está cada vez mais longe de Deus, eles estão cada vez mais insatisfeitos com Deus e querem muito mais. A ganância toma conta, a idolatria toma conta, seja o dinheiro ou seja qualquer outra coisa, a sensação do prazer imediato. Então tudo além de Deus é idolatria. E é engraçado, amados, que os 10 mandamentos, eles começam falando sobre a ganância e terminam falando sobre a ganância. O primeiro mandamento é: não tenham outros deuses além de mim. Idolatria. Não sejam gananciosos por outros deuses, não venerem outros deuses além do Deus Yahvé, que é Jeová, o Deus, o eu sou, não tenham outros deuses além de mim. E o 10º mandamento, que a Igreja Católica eles tiram esse mandamento. O 10º mandamento é: não cobiçarás. Paulo, em Romanos, ele vai dizer que esse basicamente seria o maior dos mandamentos, porque como nós meditamos na vez passada, quando nós meditamos sobre Paulo e Silas, toda pessoa, nós evitaríamos guerras se, por exemplo, o presidente da Rússia estivesse contente com o território que ele tem, não é? Nós evitaríamos brigas, enfim. Então, a cobiça é o coração dividido entre Deus e mais alguma coisa. É o coração dividido entre Deus e o dinheiro. É o coração dividido entre Deus e o meu prazer. Nós chamamos isso, por exemplo, hoje de excesso de dopamina. Quando nós falamos assim, o nosso coração é dividido entre Deus e mais alguma coisa. Nós achamos geralmente que é aquela pessoa que acorda pensando em dinheiro. Mas, amados, quantos de nós perdemos o nosso tempo em coisas fúteis? E nós temos que nos incluir, todos nós. Nós perdemos em coisas, o nosso tempo, os nossos esforços, nós perdemos em coisas que não agregam em nada na nossa vida espiritual. Nosso coração dividido entre Deus, o tempo para Deus. E aqui está uma coisa que precisamos pegar dos coaches, né? Os coaches, eles sempre falam assim: todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas, a diferença é o que cada um faz com o seu tempo. Amados, nós
Vamos ser sinceros, será que nós não dividimos o tempo entre louvarmos a Deus ou perdermos completamente a noção do tempo quando nós estamos, por exemplo, fazendo coisas que não agregam em nada na nossa vida? Isso é estar com o coração dividido, em vez de nós darmos total atenção a Deus, a sua palavra, a meditação em sua palavra, nós estamos entretidos com tantas coisas, com o nosso próprio prazer. Isso é estar com o coração dividido. Então nós precisamos nos perguntar, quando nós respondermos essa pergunta, falta alguma coisa ainda para eu estar satisfeito? Se nós respondermos essa pergunta, se a resposta que vier depois dessa pergunta é alguma coisa além de Deus, então nós somos gananciosos. Se falta alguma coisa, eu preciso, se eu tiver isso, então aparentemente eu vou ser completo, então eu vou estar satisfeito. É como se no churrasco de domingo nós dizemos, olha, o almoço foi bom, mas para ficar satisfeito precisaria de um pedaço de picanha. Não, mas você já comeu, você já está... Não, eu precisaria, não estou satisfeito. Então, se nossa resposta é, precisa de mais alguma coisa deste mundo para estar satisfeito, então nós estamos na lista da idolatria. Nós somos idólatras, porque o nosso coração deseja algo além de Deus, além de Deus. Então, se você sente falta, se você sente essa falta, então você não está satisfeito em Deus, e isso é um grande perigo. Por outro lado, por outro ponto, a ganância, ela é incredulidade. A ganância é falta de fé, amados. Vejamos, por exemplo, João 6,35, Jesus, em uma das suas promessas, nos mostra que a falta de contentamento em Deus é falta de fé. Jesus, ele respondeu, ele diz assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Todas as pessoas que leem isso aqui sabem que Jesus não estava sendo literal, ele estava sendo espiritual aqui, ele estava dizendo, olha, quem se achegar a Cristo ficará satisfeito e ele nunca mais terá fome. Toda pessoa que se achega a Cristo, ele é o pão da vida e nunca mais nós sentiremos fome de coisas deste mundo. Ele disse assim, quem vem a mim e quem vem a Ele, amados irmãos, só vem a Cristo aqueles que têm fé. Os irmãos sabem que nós, nesse 1 ano de pregações e lições que nós passamos, nós sabemos, nós cremos que só vem a Cristo aqueles que têm fé. Só pela fé nós encontramos o pão da vida, e aqueles que encontram, ele diz também, nunca mais terá sede. É óbvio que nós, fisicamente, nós temos sede mesmo com Cristo, mas nós, em Cristo Jesus, pela fé, nós cremos que Cristo é a única coisa que pode nos encher completamente. Ele disse, eu sou o pão da vida. Os anseios da alma, as vontades da alma por prazer de quem crê em Cristo estão satisfeitos. Ele diz, nunca mais terão sede. E amados, e aqui nós fizemos um trabalho, esse que é maravilhoso sempre. O pastor Jonas é muito mais engajado nisso, né? Sempre, amados, olhemos para os púlpitos das igrejas do Brasil. Quantas pessoas estão engajadas em dar, você precisa administrar o seu dinheiro, né, para que você não seja pobre, porque se você for pobre, né, você Deus não está do teu lado. Amados, isso só revela a ganância nos corações dessas igrejas e pastores. Pois quem vem a Cristo, seja pobre ou seja rico, quem vem a Cristo e encontra Ele pela fé, ele nunca mais terá fome ou sede. Nenhuma coisa neste mundo pode completar mais a vida do cristão.
Isso nos fará plenamente completos. Então, amados, hoje nós queremos olhar para, primeiramente, dois exemplos. Nós olhamos na vez passada para um exemplo, que era Paulo e Silas na prisão. Eles cantavam, né? Eles não estavam murmurando, eles estavam completos, porque eles estavam completos em Deus, em Cristo, não é? Eles relembraram da graça de Cristo, eles estavam relembrando na prisão, louvavam e engrandeciam a Deus, eles não murmuravam. E hoje nós queremos olhar para Paulo também, mas para Davi. Imagina, amados, Davi foi uma pessoa que, aos olhares do mundo, ele tinha todos os motivos para abandonar Deus. Poderíamos olhar para Jó, mas olhemos para Davi. O que Davi diria para nós, cristãos insatisfeitos, que por qualquer adversidade nós já ficamos ranzinhos e ficamos descontentes, dizemos: Deus, o Senhor não pode me dar nada de bom, será? Davi, ele olharia e iria dizer: olha, Davi, desde que esse negócio de reinado começou, ele sofreu perseguição, ele estava fugindo o tempo inteiro, guerras enquanto rei, sua família destruída por causa do pecado. Deus disse: a espada dessa família, da família de Davi nunca sairá. Nós temos a morte de filhos de Davi. Na velhice, Davi, ele estava tão fraco, que ele estava tão frio, o seu corpo estava frio, que pessoas tiveram que esquentar Davi, e ele morreu no final, velho. Mas o que Davi diria para nós? Na verdade, ele já disse isso no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada terei falta. O Salmo 23 diz: por isso que ele teria vários motivos para viver entristecido, mas Davi, ele olharia para nós e dizia: o Senhor te guardará. No Salmo 16:5 ele diz assim: o Senhor é minha porção, o Senhor é o bem mais precioso que eu tenho, esse nós jamais perderíamos. Eu posso perder família, familiares, filhos, mas eu jamais perderei a Deus, e jamais irei perder Deus. Isso é o que Davi diz para nós através da palavra. Outro exemplo é para nós, Paulo, Filipenses 4:13. Paulo diz assim, nós vamos ler esses versículos, Filipenses 4:13 ao 19. Nós lemos isso na vez passada, né? Sem estar, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Isso aqui, amados, vocês sabem, amados, que no versículo 13 Paulo não está dizendo que Paulo pode fazer algumas coisas. Não, Paulo está dizendo: posso passar por todas as coisas, em qualquer situação posso passar porque Cristo me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Próximo. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. 19 agora. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: vocês foram gratos e me enviaram, mas Deus, olhem para a mensagem central, é: Deus nunca deixará faltar alguma coisa a vocês. Nós vemos que a plantação da igreja em Filipenses foi numa cadeia. Paulo estava preso. O que Paulo está dizendo assim: olha, nós estávamos presos, mas Deus supriu todas as nossas necessidades até aqui. Deus sempre dará tudo. Ele dá de si mesmo para que nós sejamos completos, satisfeitos.
Segundo lugar, quais são os remédios? Nós vemos 2 exemplos do que Paulo e Davi diriam para nós. Eles diriam: Deus deve ser tudo na sua vida. Deus é tudo na sua vida. Mas quais são os remédios para nós estarmos para nós estarmos cada dia mais satisfeitos? E assim, amados, como nós fizemos na vez passada, isso não é não estalar de dedos, é uma contínua luta. E isso é a guerra. E nós vamos falar hoje sobre guerra espiritual. Quando nós falamos no contexto, principalmente Rio Grande do Sul, ou no meio pentecostal, quando se fala sobre guerra espiritual, então as pessoas pensam: poxa, hoje vai ter um culto onde vamos amarrar os 7 demônios da cidade de Santa Rosa, os tranca-ruas. Isso é batalha espiritual. Amados, a Bíblia nunca falou desse tipo de batalha espiritual. Não existe esse tipo de batalha espiritual. Pessoas que enfatizam esse tipo de batalha espiritual estão se esquecendo sobre a real batalha e estão perdendo a real batalha espiritual que está acontecendo, que é a batalha contra a ganância, contra os pecados. Paulo disse: a nossa batalha não é contra as pessoas deste mundo, mas é contra os potestades. E nós precisamos lembrar que Paulo está falando sobre os pecados que nós enfrentamos diariamente. Então o remédio contra a ganância é luta, é guerra. Principalmente um dos remédios é começar a lembrar da palavra de Deus. Um dos primeiros remédios é olharmos para a palavra. O remédio contra a ganância e qualquer tipo de pecado é estarmos inteirados na Bíblia. As pessoas vêm pedir aconselhamento: mas pastores, olha, eu tenho esse problema, eu não consigo vencer esse pecado. A maioria das pessoas venceria todos os pecados se estivessem mais inteiradas com a palavra. Olhe, por exemplo, para as advertências que a Bíblia dá contra a ganância. Focar nas advertências, nos avisos que a Bíblia dá. A ganância vai te levar para o inferno, a ganância é pecado, isso é luta. Eclesiastes 5:10, vamos abrir rápido esse versículo. Eclesiastes 5:10: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Essa é uma das advertências da Bíblia. Quando você for tentado a ter inveja, quando você for tentado a ter ganância, amor ao dinheiro, revisite esses versículos. Esse é um dos alertas. A Bíblia diz: o ser humano nunca será satisfeito. Se a Bíblia é o nosso manual, isso aqui está incluído. Lucas 12:15 também diz algo parecido. Lucas 12:15. E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Amados, imagina se nós lembrássemos disso, que Deus não nos ama mais ou menos dependendo das coisas que nós temos, dependendo da posse que eu tenho, do dinheiro que eu tenho, ou da fama que eu tenho. Deus não nos ama mais ou menos. Por isso que a Bíblia alerta contra a igreja que estava dando prioridade para os ricos sentarem na frente e os pobres estavam ficando lá para trás. A Bíblia diz assim: não façam isso, não façam acepção de pessoas, porque Deus não ama pessoas segundo as posses que elas têm. Por isso que Jesus, ele nos mostra: a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Se nós entendêssemos isso, Deus não nos considera mais ou menos dependendo do seu corpo, da sua fisionomia.
Mas nós sabemos que Deus, quando Ele nos olha, Ele quer ver uma sede por Cristo. Deus, quando Ele olha para nós, é isso que Ele estava dizendo, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele quer ver em nós a santidade de Cristo. Ele quer ver em nós o próprio Cristo, uma sede por Cristo. Por isso que, talvez era isso que Davi estava dizendo, por que estás tão abatida, ó minha alma? Talvez nós deveríamos fazer essa oração e dizer, por que você está tão ganancioso, meu coração? Por que você está tão desejoso pelo que o meu vizinho tem, ou pelo que os outros têm, se você já encontrou o tesouro, que é o Evangelho? Então, amados, em primeiro lugar, então nós aprendemos que a ganância, ela é o principal pecado. Em segundo lugar, a ganância, ela sufoca a nossa vida espiritual. Nós, amados, e aí eu acho que é de uma opinião comum afirmarmos que nós que estamos aqui hoje, nós temos desejos espirituais. Nós queremos conhecer mais a Deus, nós temos desejos espirituais de conhecer mais a Deus, mas amados, Mateus 13, 22, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, e por mais que existam pregações tentando explicar a parábola do semeador, Jesus ele explica essa parábola do semeador, e a parábola do semeador é a seguinte: tem várias sementes que caíram em solos diferentes, e um dos solos, a semente caiu entre os espinhos. Jesus, depois ele explicando isso, ele diz, olha, a semente que caiu entre os espinhos são as pessoas, representa as pessoas que receberam o Evangelho, frutificou, só que quando vieram, vamos ler Mateus 13, 22, quando vieram as paixões do mundo, o Evangelho sufocou. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzam frutos. Amados, a única coisa, a paixão pelas coisas daqui, a única coisa que elas podem fazer é sufocar a nossa vida espiritual. É quando as coisas deste mundo tiram o seu tempo, ou quando as coisas deste mundo reordenam as nossas prioridades, enquanto nós deveríamos dar prioridade à palavra de Deus, dar prioridade a estar nos cultos, a estar em oração, em meditação, as coisas deste mundo reordenam, as riquezas deste mundo, ou as preocupações dessa vida, reordenam as nossas prioridades, e nós deixamos o nosso tempo para as coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo. Então é dessa forma que a nossa vida espiritual, ela declina, e isso é a nossa luta constante, amados. Paulo, quando terminou a sua carreira, ele diz assim, eu lutei o bom combate. Que luta é essa que Paulo está enfrentando? Nós poderíamos dizer que nós, para chegarmos no final da vida dizendo, eu lutei o bom combate, eu estou em uma batalha que é espiritual contra todo esse tipo de ganância, contra esse tipo de pecado. Essa é uma luta constante, é uma guerra travada que é constante. Jesus disse que se nós não travarmos de forma árdua, com todos os nossos esforços, nós seremos vencidos. Os espinhos, as preocupações dessa vida, as avarezas dessa vida, irão sufocar a nossa vida espiritual. Então essa é uma luta constante. Em terceiro lugar, a ganância gera outros pecados. 1 Timóteo 6,10, vamos ler esse versículo também. Toda espécie de males saíram de corações que são insatisfeitos. Nós podemos de novo revisitar Adão e Eva.
1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, né, como as pessoas relembram isso aqui, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Toda espécie de males saíram de corações que são insatisfeitos, que não estão satisfeitos em Deus. Em quarto lugar, a ganância, os espinhos. A ganância, ela vai te abandonar no final. 1 Timóteo 6, 7 ao 12. Vamos continuar lendo esses versículos agora. 1 Timóteo 6, 7 ao 12. 1 Timóteo 6, 7 ao 12. Nós lemos um versículo antes, né? Agora, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Mais um alerta, né, da Bíblia. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, esses lemos, 11, 12. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitos testemunhas. Diante de Deus, que a todos da vida de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregue-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus. O que Paulo está ensinando a Timóteo é: apegue-se mais a Cristo. As pessoas acham que vencer pecados é de um dia para a noite. Amanhã eu vou acordar e eu vou ser uma pessoa que vou estar repleta, vou estar feliz por ter conhecido a Cristo, o Evangelho amado. Isso não funciona assim. O Espírito Santo em nós, ele trabalha em conjunto com os nossos esforços. Sim, a salvação, a justificação, nós sabemos, a justificação ela ocorre num ato definitivo de Deus, mas a santificação é um conjunto, é uma obra em que nós nos esforçamos, é essa luta árdua, é essa batalha espiritual, que as igrejas hoje perverteram, estão dizendo que é amarrar demônios nas cidades. Mas amados, a batalha espiritual que a Bíblia nos ensina é: lute contra os pecados do seu coração, porque no final, Paulo está dizendo, porque no final, toda essa ganância, ela irá te abandonar. As pessoas podem estar pensando assim: é verdade, a ganância, o amor ao dinheiro já destruiu tantos casamentos, já destruiu tantas famílias. Mas amados, uma vez perguntaram, na morte de uma pessoa muito rica, né, dos Rockefellers, muitas pessoas conhecem, eles tinham muita riqueza, né? E quando perguntaram ao coveiro, a pessoa que preparou o caixão, enfim, o funeral inteiro, perguntaram quanto que Rockefeller deixou. E a resposta foi: ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Pergunte para qualquer funerária o que as pessoas deixam nessa vida. Pergunte para a pessoa mais rica deste mundo o que ela irá deixar para os seus descendentes. Ela vai deixar tudo. Então a ganância no final, não só na morte, toda a ganância, ela vai nos destruir, ela vai destruir casamentos, vai destruir famílias, mas no final, a ganância irá nos levar para o inferno. Então a guerra espiritual em que nós estamos incluídos é: fuja, lute com todas as forças. Fuja para onde? Fugir para onde? Fuja para a palavra de Deus.
Fuja para a oração, fuja para a meditação. Veja, por exemplo, que o salmista no Salmo 119, 36, ele diz assim, Salmo 119, 36, 119:36. O salmista está orando aqui, ele diz assim: dá-me entusiasmo, dá-me forças por teus preceitos e não pela ganância. O salmista está orando, está dizendo: dá-me forças pelas tuas leis e não me deixe sucumbir à ganância. Então lembre-se, Hebreus, esse é o último versículo agora, Hebreus 13, versículo 5 ao 6. Hebreus 13, 5 ao 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, eu não te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra de Deus diz, amados, que Deus nunca nos deixará, se Ele for a nossa confiança, se Ele for tudo para nós, se nós estivermos satisfeitos nele. Se a palavra, se a revelação de Cristo Jesus for a nossa única prioridade, se a vida na igreja, se a vida em oração, se a vida na meditação da palavra for a nossa prioridade, nós poderemos dizer, que nem o autor aos Hebreus diz: Deus sempre, nunca nos deixará faltar nada, Deus sempre estará conosco. Nunca estarei insatisfeito em não ter alguma coisa aqui neste mundo, porque Deus é quem me sustenta, seja no dia da adversidade, seja quando eu perder alguma coisa, ou seja quando eu ganhar alguma coisa. Paulo, ele disse isso lá em Filipenses, ele disse assim: eu sei estar abatido e sei estar alegre, sei estar com riqueza, sei estar pobre, em todas essas coisas eu sei estar, porque eu estou contente em Cristo Jesus. Porque eu estou contente em Cristo Jesus. Nós meditamos no domingo passado, o pastor Jonas meditou sobre a gratidão. E como essa mensagem é maravilhosa, nós estarmos gratos pela revelação de Cristo Jesus. Nós achamos que o Natal, não é? Ele é sobre uma criança, mas o Natal é sobre um Deus que se tornou mortal. É sobre um Deus que desceu e Ele experimentou a morte. Ele se tornou um de nós, Ele se humilhou em nosso lugar. Hoje nós temos a ceia, nós vamos relembrar, e é isso que nós temos que fazer, os remédios contra a insatisfação. É relembrar dos avisos que a Bíblia dá contra a avareza e a ganância. Assim como Cristo, Ele diz assim: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. Relembrem-se de Cristo. Relembre hoje na ceia, relembre que Cristo é a nossa porção, Cristo é o nosso maior tesouro, Cristo é a verdadeira felicidade que o mundo não consegue conhecer. Cristo, nós encerramos aqui dizendo: Cristo é o pão da vida, e quem se achega a Ele por fé nunca mais terá fome ou sede. Vamos orar? Vamos nos pôr de pé.